E aqui chegamos nós para a live que eu havia anunciado, ok? Tudo pronto. Eu vou ter aqui uma convidada especial. Vamos falar sobre comunicação não violenta, ok, malta? É assim, eu sou uma pessoa que, quando se trata de trabalho, a responsabilidade, ela toma uma proporção muito grande. Quando se trata de um compromisso, eu tenho respeito efetivo pelo tempo. E então, combinado é combinado. O primeiro indício para nós percebermos o compromisso de alguém com o seu trabalho compreende-se naturalmente pelo respeito pelo tempo. 21 horas, aqui eu cheguei 2 minutos antes para conversar com Renata Bidoni. Vamos falar sobre comunicação não violenta. Já são 21 horas, vou convidar a Renata, já aí está. Okay? E, portanto, é um assunto que, confesso, eu nunca tinha ouvido falar. Renata, muito boa noite, um prazer enorme Olá! estar consigo aqui nesta conexão entre Lisboa, Portugal e Brasil. Como é que você passou o dia, Renata? Mas, Victor, prazer é imensamente meu. Sou muito feliz com essa oportunidade de levar mais conhecimento sobre comunicação não violenta para terras de além-mar, né? Já que eu estou falando do Brasil, do estado de Santa Catarina. Tive um dia ótimo, um dia de muita produção, aplicando cursos pela manhã e à tarde relacionados a esse tema tão importante que é a comunicação e a liderança da nossa própria vida, na realidade, né? E Com tu, toda como é que certeza. estás? Eu estou bem, perdão. Eu tive um dia hoje com muito trabalho, muita atividade. Trabalhos domésticos, que exigem força, uma outra mentalidade para a gente responder ao desafio, mas estou bem e quero aqui agradecer vivamente por você ter aceito o meu pedido, o meu convite e a intermediação de uma pessoa muito querida para mim, para a minha alma, que nos pôs em contacto. E, portanto, fico imensamente feliz. Confesso que nunca tinha ouvido falar sobre comunicação não violenta. Mas, e antes de avançarmos para o nosso assunto, eu estive a ler naturalmente a sua riquíssima biografia e fiquei de todo muito impressionado. Mas eu quero que você que falasse um pouco sobre si, sobre o seu tempo de jovem, as escolhas que fez no passado, os estudos, a família e por aí fora, em breves instantes. Que delícia! Vou começando e tu vai me chamando aqui, porque eu falo bastante, tá, Victor? Fique à Também vontade. muita gratidão à Fábio, né, que fez essa ponte entre nós. E essa é uma riqueza linda no mundo que estamos hoje digital, onde nós podemos ter esses momentos, né? E eu também fui conhecer mais a respeito da tua trajetória, fiquei profundamente admirada, porque mesmo que tu nunca tenhas ouvido falar de comunicação não violenta, ela é viva dentro do teu coração. A gente vai falar sobre isso. Mas, gente, para quem não me conhece, pra quem nunca ouviu falar a meu respeito, eu sou brasileira, como dá para notar, vivo no Brasil já desde que nasci, e eu sou uma pessoa muito curiosa, Victor. E eu sou uma pessoa com uma necessidade muito grande, algo que me motiva e que me impulsiona muito é a busca por conhecimento, por transformação, por contribuição. São necessidades muito vivas dentro de mim. Então eu tenho uma curiosidade grande pelo comportamento humano, eu gosto de ter um entendimento sobre por que as coisas acontecem, o que leva as pessoas a agirem como elas agem. E então eu sou psicóloga, minha formação é psicologia. Eu trabalhei muitos anos em comunicação, em empresas na área de gestão de pessoas, fui gerente de recursos humanos em algumas empresas. E eu, além de psicóloga, eu tenho mestrado e doutorado em comunicação, porque a área da comunicação sempre me chamou muito. E eu sou uma pessoa de 50 anos hoje. Hoje sou filha única, porque meu irmão é falecido, eu tinha um irmão mais moço. E sou separada, recentemente separada. Tenho um filho de 9 anos de idade, um cachorrinho com 16 anos. E a minha vida hoje, o Fred conta, são 16 anos a família, né?
E a minha vida hoje ela é muito focada em contribuir para que as pessoas consigam encontrar uma forma de liberarem as suas vozes, né? De poderem colocar no mundo aquilo que elas precisam dizer, porém com todo um cuidado que leve à conexão, à construção de pontes. E a comunicação não violenta chegou na minha vida no momento da minha maternidade, quando eu fui mãe e eu passei por um episódio com o meu filho, que na época tinha 4, 5 anos de idade. Eu comecei a entender que eu precisava buscar outros caminhos, outras possibilidades para poder ser a melhor mãe possível e criar uma outra forma, né, de comunicação na nossa vida que pudesse contribuir para que esse filho crescesse com um mindset, um modelo mental um pouco diferente desse modelo punitivo, que a gente acaba regulando muito a partir de recompensa e punição para ter os nossos interesses atendidos, né? Muito bem. Olha, interessante esta sua trajetória e eu gostava de pedir aos meus seguidores, aos amigos que nos acompanham, que se mantenham deste lado, porque esta não é uma live qualquer, não é daquelas lives em que o que se espera é polémica para mais rapidamente se espalhar. Esta é uma live que certamente vai agregar valor. Desde logo, começando pelo tema. Tal como eu, muito provavelmente, você nunca tenha ouvido falar sobre comunicação não violenta e queremos ter uma abordagem muito pedagógica, muito didática para quem nos acompanha. Agora, eu sei, por exemplo, perdão, Renata, que a Ah, Renata, imagina, fica à vontade. que a sua tese de doutoramento foi uma tese que foi muito premiada. Uhum. Como é que você conquistou esses prémios todos com uma tese de doutoramento? Já agora, sobre o que mesmo? Só para elucidar quem nos acompanha? A minha tese de doutorado foi, até deixa eu me lembrar, porque eu fiz mestrado e doutorado, uma foi sobre conflitos e a outra foi sobre cultura organizacional. Então, a de doutorado foi sobre gestão de conflitos, como nós podemos fazer uma gestão, né? E, e aí a comunicação é praticamente a principal ferramenta que, dependendo da maneira como nós ouvimos e da maneira como expressamos, podemos contribuir para um conflito ou para a conexão. Uhum. Então, foi sobre isso que eu tratei. Agora, eu sei que Conversa muito. obrigado, eu sei que você também é muito apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas, é algo que começou muito cedo. Quando é que você descobre que, de facto, é nas pessoas, é com a comunicação social que você vai poder contribuir para o desenvolvimento dos cidadãos? Nossa, Victor está me fazendo fazer uma reflexão aqui ao vivo, que eu não tenho muita certeza se eu sei quando foi, porque para mim isso é tão natural. Aliás, acho que eu tenho. Uhum. Eu sou filha de um pai brabo. O que é um pai brabo? Se eu tiver alguma, Pois, se tivermos uma questão assim de idioma, que tu me alerta, tá? pois, brabo não sabia, não sei, eu primeiro não sei o que é, não sei se alguém sabe o que é Tá, brabo então deixa eu te aqui. dizer o que que é brabo. Um pai brabo é um pai que é, ele tem uma comunicação mais autoritária, Ok. tá? Então, assim, eu sou filha do Roberto, querido, e o meu pai sempre foi uma pessoa de ser mais objetivo e às vezes autoritário. Então, meu pai Ok. sempre foi pode, não pode. E às vezes uma pessoa impaciente. Então, Uhum. eu acho, quando tu me faz essa pergunta, eu crio essa associação. Desde cedo na minha vida, eu precisei prestar atenção e estudar o meu pai. Olha, é só Qual para era corrigir, não é bravo, é brabo. aqui a gente diz brabo, né? Mas Brabo. Pois, não é porque bravo, é bravo brabo. pode estar relacionado à coragem. E aqui está Uhum. mais relacionado a alguém mais irritado, mais impaciente, Uhum. né? Então, é uma linguagem, é uma questão, uma fala idiomática, eu te diria, né? Uma linguagem mais coloquial que a gente usa aqui no Brasil. E aí, o que acontecia? Eu, desde pequena, eu precisava estudar o pai. Qual Sim. era o melhor momento de eu pedir as coisas? Qual era o melhor momento de ficar quieta? Porque às vezes ele tinha uma reação mais intempestiva, né? Não, agora não dá. Agora não pode. Fica quieta, né? Essas coisas, porque ele estava ocupado dando conta de outras coisas. E aí, isso foi um aprendizado. E logo eu percebi que dependendo da maneira como eu me colocasse, eu tinha mais ou menos chances de poder ter uma interação mais tranquila. Então eu acredito que o que responde à tua pergunta é a minha infância.
a minha trajetória de começar a perceber que a nossa linguagem, a forma como nós dialogamos, as palavras que nós vamos usar, o momento que nós vamos usar, a forma como nós vamos colocar, ela pode nos aproximar ou nos distanciar de uma melhor experiência. Com certeza. Então, então eu acredito que foi dali. E hoje eu trabalho muito com isso e tenho muita gratidão, né? Amo demais meu pai, assim, porque ele acabou sendo para mim um estímulo para que eu fosse desenvolver habilidades de gestão de conflitos, de mediação, de diplomacia. Uhum. Pois muito bem. Agora vou fazer um pequeno pedido, não é indecoroso, obviamente. Você pode se posicionar um pouco mais para a sua Posso? direita, assim, exatamente. Aqui? Tá Aí, ótimo. aí. Eu vou perguntar o Obrigada. seguinte, é uma pequena brincadeira, é um gozo, permita-me Tá gozar. bom? Antes de. Claro. Mas a segunda pergunta será: comunicação não violenta. Como é que nós podemos entender efetivamente esta questão? É uma ciência? É o que efetivamente? Pronto. Mas antes de perguntar o seguinte: esse seu cabelo branco é um cabelo pintado ou um cabelo assim natural? Ai, tô adorando. Eu quero fazer live contigo todos os dias. Olha, Eu faço muito poucas lives, confesso. olha só, super natural. Bonito, bonito. Obrigada, obrigada. Tu sabe que eu sou parada na rua às vezes, Victor. Inclusive, já fui até por um senhor, a coisa mais amada. Ele chegou para mim e me perguntou: Tu não me leva a mal? Ele me disse. Vou brincar com vocês, não, acho que eu vou brincar misturando português de Portugal com português do Brasil. Sim, Não estou a te cantar, né? Ou seja, não estou querendo te namorar, não estou ok. querendo casar contigo, né? Aí ele disse, mas eu preciso te perguntar, o teu cabelo é natural? Onde é que tu faz o teu cabelo? Ele me disse, porque a minha esposa tá há muito tempo querendo um cabelo como o teu e não consegue. É natural, gente. Herança genética do meu avô paterno. Eu tenho cabelos brancos cada vez com mais frequência, naturalmente, desde os 21 anos de idade. E eu tive um câncer de mama, Victor, Ah, no ano de 2015. uau. E aí, quando eu carequei, fiquei careca, eu fiz a escolha, fiz a escolha de deixar o cabelo natural. E hoje adoro, é prático, é maravilhoso. Ok. Então, Ficou ótimo porque é um contraste muito grande, muito sinceramente, entre ai, desculpa. a visão que nós temos da sua pele e tudo mais com o cabelo. Ou seja, não parece que o seu rosto seja tão cansado, não é tão cansado para o cabelo tão Entendi. branco. Ai, mas isso para mim é uma delícia de escutar. Tu tá me dizendo que o meu rosto É parece muito mais novo. jovem do que. Exato. Entendi. Adorei, já valeu. Tá tudo de ótimo. Obrigada. Tá bem. E agora a nossa questão, vamos Vitor, entrar um pouco. vou ter que Vamos entrar. brincar contigo agora. Desculpa, deixa eu agora gozar contigo, tá? Ok. Gente que está aqui conosco, preciso dizer para vocês uma coisa. Eu brinco que eu Ok. sou uma mulher frente e verso. Uhum. Que eu tô caminhando na rua, a pessoa me olha e pensa, nossa, lá vai uma vovozinha, uma senhorinha. E aí eu viro e tem essa surpresa. Tem Pois. cara, né? Olha de costas, parece ter 80, olha de frente, tem 50 só e tá tudo certo. Não, porque é assim, normalmente as pessoas que nós temos tido contacto, quer do Brasil, quer da Europa, são pessoas muito jovens, mas que aparentam ter uma idade muito avançada. Uhum. Por várias razões, e não convém agora aqui elucidar todos esses motivos. E nós, em África, por exemplo, quando as pessoas olham para nós, aliás, ontem mesmo veio aqui para casa um cidadão brasileiro. E no meio da conversa eu perguntei a ele que idade eu tinha, eu quis saber que idade um deles teria. E ele olhou para mim assim, 25, 26. Eu pus-me a rir, porque na verdade eu não tenho esta idade e há muito tempo que deixei de ter essa idade, ok? Eu vou completar daqui a uns dias 38 anos. Mas quem olha para mim, Não eu estou diz. muito bem, muito bem. Tá mesmo. Por uma questão de herança genética, muito provavelmente, por uma questão de melhor gestão emocional, com toda a certeza, por questões alimentares, também é verdade, exercícios físicos, fundamentalmente. Não sou um rapaz, nunca fui de álcool, de cigarros, nem de perder noites, e portanto, talvez por isso eu tenha sido abençoado. Mas pronto, Tá, deixemos vamos essa lá questão. então.
Volta. Comunicação não violenta, o que é? Como é que nós podemos entender efetivamente essa questão? Ok, então, pessoal, o que é comunicação não violenta? Comunicação não Uhum. violenta, ela foi, eu diria que é uma forma de estar no mundo. É uma mudança, Victor, de mindset, é uma mudança de olhar para as coisas, é uma mudança de modelo mental, é enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Então, entendemos, e esse desenvolvimento de toda essa metodologia, ela foi realizada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, que é Uhum. falecido já. E o Marshall teve uma longa experiência fazendo mediação de conflitos e estudando o comportamento humano. Então, ele foi uma pessoa que fez mediação de conflitos em cenários de guerra, né, fazendo uma mediação entre autoridades dos países para poder chegar num ambiente de paz. Ele fez mediação entre casais, entre escolas, em penitenciárias, né, com detentos, com presidiários. Então, ele teve uma longa experiência nesse processo. E dentro dessa observação, dessa intervenção, ele começou a registrar toda a experiência dele em relação a isso. E uma das coisas que a comunicação não violenta, ela nos diz, é que precisamos ter autorresponsabilidade. A Uhum. autorresponsabilidade, ela é a base da comunicação não violenta. Porque quando eu vou me comunicar com o outro, a comunicação que sai de mim, quando eu emito essa comunicação, ela é reflexo da forma como eu estou observando a situação, Ok. de como eu estou vendo a situação. Então eu preciso perceber que eu tenho uma interferência. Dependendo da maneira como eu escuto, como eu interpreto, como eu vejo, como eu noto aquela situação, como os pensamentos que eu estou alimentando a respeito do que está acontecendo, eles vão gerar emoções dentro de mim. Então, se eu olho para uma situação de determinada forma, por exemplo, se agora nesse processo de pandemia, que nós estamos um pouco mais dentro de casa, com a nossa liberdade um pouco restrita, eu Certo. começo a enxergar a minha casa como um lugar de prisão, provavelmente eu vou sentir emoções como tristeza, como raiva, emoção, depressão, angústia, ansiedade, medo. Agora, se eu começo a explorar uma outra possibilidade de enxergar as coisas, e eu começo a ficar curiosa, pensando, nossa, Uhum. o que será mais que a minha casa pode ser para mim nesse momento, além de um lugar em que eu me sinta preso? Eu começo a entender que a minha casa também é um lugar de segurança, é um lugar de Uhum. proteção, é um lugar de saúde. E aí eu começo a visitar outras emoções. Eu vou sentir, por exemplo, gratidão, paz, harmonia. Isso é resultado, Renata, de autoconhecimento, maturidade ou não necessariamente? Eu diria que autoconhecimento é um processo essencial, Victor, porque eu preciso começar a conhecer um pouco mais a respeito de uma das bases da comunicação não violenta, que é a base das necessidades. O Marshall Rosenberg, ele trabalha muito com essa questão que tem a ver com a questão da motivação. O que nos motiva a agir? Quando a gente faz alguma coisa, ou quando nós escolhemos não nos envolver em algo, nós Uhum. estamos tentando atender necessidades, coisas que são preciosas e importantes para nós. Então, quanto mais eu souber sobre mim mesmo, sobre o que me importa, o que me move, o que eu gosto, o que eu preciso, maior vai ser a chance de, ao invés de eu reclamar que tu não me dá algo que eu preciso, eu começar a perceber o que eu poderia fazer para poder atender essa necessidade, assumindo responsabilidade pela experiência que eu vou ter na minha vida. Então, a comunicação não violenta, ela nasce de um modelo mental, que é entender que nós precisamos ter compaixão. Então, a gente sai um pouco do modelo do julgamento. Sai completamente do modelo de ficar julgando. Isso está certo, isso está errado. E a gente começa a ir para um lugar de conexão. As pessoas Quando... que têm, desculpa, as pessoas que têm o Imagina. autodomínio, as pessoas que têm o autodomínio, têm a probabilidade de fazer uma melhor gestão desta comunicação não violenta, ou seja, são menos reativas e mais proativas, têm um equilíbrio emocional, psicoemocional muito grande, na média daquilo que acontece nas relações interpessoais, sim ou não? Sim, eu acredito que sim.
Ok. Por que que eu acredito que sim? Porque para que eu possa ter uma comunicação mais empática, que gere mais empatia, que tenha mais compaixão, e compaixão nós vamos entender como despertar em mim o desejo de contribuir para tornar a tua vida mais maravilhosa. E também quando algo está acontecendo e eu preciso dizer algo para ti, que eu consiga dizer o que eu preciso dizer de forma que aumente as chances de tu desejar colaborar comigo, ao invés de resistir e ser reativo ou de ser agressivo. Então existe uma autorresponsabilidade envolvida aqui, que é eu escolher como é que eu quero viver essa situação. Quem eu quero ser diante disso? Como eu poderia aumentar as minhas chances de gerar na minha vida uma melhor experiência e contribuir para que tu tenha uma melhor experiência? Então, a comunicação não violenta, ela precisa do que tu trouxesse. Autocontrole, autoconhecimento, gestão das minhas emoções, clareza sobre o que eu preciso, parar de tentar reclamar, aliás, parar de reclamar, de olhar para o que eu não tenho, para a escassez, e começar a olhar para o que eu preciso e assumir responsabilidade, entendendo que dependendo da maneira como eu vou falar ou eu vou escutar aquilo que tu me diz, nós vamos ter um impacto um na vida do outro. Então, Ok. a comunicação não violenta, ela parte do princípio que é um sistema. Sim, muito bem. Tem aqui algumas pessoas, eu quero agradecer o carinho de algumas Opa. pessoas que aqui estão. Por exemplo, o Lobo Gonçalo, que pede que a gente lhe mande um abraço, boa noite. Um abraço também por Manda-Chuva, é um jovem músico angolano que faz muito sucesso aqui em Portugal, na Europa de uma maneira geral. Um abraço ao Manda-Chuva. A todas as pessoas que aqui vão estando a comentar. Portanto, há todo o tipo de comentário, nós naturalmente respeitamos, independentemente do nível de comentários, ou seja, os comentários mais positivos denotam as pessoas mais bem realizadas consigo própria, com questões emocionais muito bem geridas, e as pessoas que entendem trazer comentários mais baixos, naturalmente se posicionam ao nível dos seus comentários. Ora, Deu uma travadinha. Uhum. deu uma travadinha aí. E agora está bem, Renata? Deu. Uhum. Tá bem, voltou. Uhum. Ok, pronto, ainda bem. Renata, eu gostava de perceber o seguinte: se a comunicação não violenta é assim tão importante, sendo que você disse bem no princípio que é uma forma de estar no mundo, por que razão o mundo tem falado pouco sobre a comunicação não violenta? Ai, que pergunta poderosa. É, Victor, na minha percepção, tá? Diante de tudo que eu estudo, de tudo que eu aplico, eu sou instrutora de cursos de comunicação não violenta, a Fábio, que nos aproximou, está aqui conosco agora, alguns alunos também estão. Nós temos um mindset milenar Uhum. violento, onde desde os primórdios da nossa vida, a forma que nós aprendemos a resolver os nossos problemas é através da disputa, através da violência, através da imposição, através da busca pelo poder. E isso vem sendo transmitido de geração a geração. Então, a comunicação não violenta ela é hoje utilizada, Victor, em mais de 65 países. Porém, ainda é muito jovem. Poucas pessoas já têm o acesso a essa metodologia que é tão importante, que tem duas bases principais, Victor, e quem está aqui conosco. Quando eu sou o receptor da informação, quando alguém está interagindo comigo, eu tenho uma responsabilidade ali. Às vezes a gente acha que não, a gente acha que é o outro que está fazendo e é o outro que tem que fazer tudo certo, ou da forma como a gente imaginou que ele deveria fazer. Mas nós temos uma responsabilidade sobre como nós vamos escutar. Porque dependendo da maneira como nós escutar, isso vai se tornar um gatilho para a nossa reação. E existe um outro pilar, que é quando eu sou o emissor da comunicação. Quais são os cuidados que eu posso ter para aumentar a conexão e fazer essa ponte? Que aí tem 4 componentes. Expressar a partir do fato e não do julgamento. Então eu vou expressar o que houve e não o que eu penso sobre o que houve. Eu vou expressar o que eu sinto para gerar conexão, como eu me sinto diante do que aconteceu. Eu vou dizer por que aquilo é importante para mim, assumindo responsabilidade pela minha necessidade.
e vou finalizar isso dizendo que eu preciso te pedir para que eu possa ficar bem. Então a gente começa a encontrar outros recursos. O mundo hoje ainda é um mundo muito violento, porque não aprendemos a nos comunicar. É como se nós tivéssemos evoluído, os anos foram passando e nós não fizemos um download de atualização no nosso mecanismo de comunicação. Estamos ainda na disputa do certo e errado, ao invés de nos conectar com o que sentimos e o que precisamos, e o que o outro sente e o que o outro precisa. É um outro tipo de diálogo que começa a acontecer. Não é um diálogo Aqui, de disputa, é um diálogo de colaboração. sim, aqui uma pergunta da Giane Patti, que é a seguinte: uma pessoa muito direta ou objetiva nas palavras pode ser comunicação, e aqui ela escreve violenta, e eu talvez gostava de ter dito aqui não violenta, ou mesmo isso, Ela, ou é mesmo uma comunicação violenta. Talvez eu liguei. Uma pessoa muito direta, franca, objetiva nas palavras, pode-se considerar uhum. comunicação violenta? Olha só, Victor e Giane, quem está conosco, não necessariamente. Mas aumenta muito o nosso risco de sermos percebidos dessa forma. Se eu sou muito direto e muito objetivo, o que pode acontecer? O outro pode me perceber dessa forma. Dentro do meu coração, talvez a minha intenção não tenha nada de violenta, mas como eu não coloco a minha intenção e eu não trago por que eu estou agindo dessa forma, o que eu estou buscando, aumenta a minha chance do outro perceber isso como algo violento. Mas isso depende da necessidade do outro, Victor e Jeane. Por quê? Porque se tu tá sendo objetiva comigo e eu tenho necessidade de objetividade, porque eu, por exemplo, tenho pressa, para mim eu recebo a tua objetividade como um presente. Porque Uhum. para mim a tua objetividade atende à minha necessidade. Agora, se tu é comigo objetiva e eu sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade mais viva, ou seja, é mais importante para mim naquele momento que tu tenha mais cuidado, entender um pouco melhor o que está acontecendo, eu preciso me sentir mais considerada naquele movimento, eu preciso ser mais acolhida, eu preciso de mais afetividade, eu vou receber a tua comunicação como violenta. Então, qual seria a recomendação? Que nós pudéssemos ser mais claros e mais cuidadosos, trazendo por que a gente age dessa maneira, o que a gente está buscando, o que a gente precisa, porque aí Uhum. diminui a chance do outro nos receber dessa forma, mas isso não nos classifica como alguém violento. Muito bem. Deixa-me agradecer aqui a presença do Alcides Cláudio, agradecer a pergunta da Giane Patti. Um abraço para a Isabela Amélia, a Paula, 1986, ao Dan Mari, que está em França, e deve ser angolano, e a Bier Mobiles. Eu gostava de perceber o seguinte: esta questão da educação não violenta, ela é mais estudada do ponto de vista da psicologia ou do ponto de vista da sociologia? O Marshall Rosenberg, ele é um psicólogo, né? Então, toda a origem da comunicação não violenta é a base da psicologia, da dinâmica humana, das emoções, dos gatilhos, né? Quando, por exemplo, nós reagimos de forma instintiva. Então, ela envolve algumas questões como neurociência, por exemplo, que são os gatilhos mentais, essa questão toda do nosso cérebro reptiliano, que é quando nós agimos de forma mais automática, mais instintiva, porque percebemos que estamos em perigo e isso tende a nos tornar mais agressivos para defender a nossa integridade, a nossa sobrevivência. Então envolve aspectos também da sociologia, do comportamento humano e tudo mais, mas é mais da área da psicologia. Muito bem. Renata, permita-me, por favor, fazer aqui um pequeno intervalo só para eu fazer aqui uma rápida comunicação, ok? É que eu, no dia 19 de outubro, vou fazer vou dar um pequeno curso online sobre oratória e dar dicas para as pessoas poderem aprender a falar ao público. Será no dia 19 de outubro, das 20 às 22 horas, e, portanto, será um curso que vai acontecer via online, como disse, na plataforma Zoom, e eu estou a convidar todas as pessoas aqui presentes para poderem elas também conhecerem
naturalmente, algumas técnicas para melhorarem a sua capacidade de comunicação. Obviamente, uma comunicação não violenta, uma comunicação mais persuasiva, porque quando nós estamos a falar ao público, queremos naturalmente que sejamos entendidos, que a nossa matéria seja apreendida por quem nos está a ver e a ouvir. Aqui quero agradecer naturalmente a Saudabel, a Pumangol, Iogurte Fiote, a English Academy of Cape Town, o restaurante La Papa Rucha, os restaurantes Gingolé, todos aqui em Lisboa, a Isabel Lopes Cabeleireiro, portanto também aqui em Lisboa, nas Laranjeiras. Quem estiver interessado em fazer esse curso, pode ligar para este número de telefone que aí está. Se não puder apontar agora rapidamente, as pessoas podem certamente ver em toda a comunicação que eu já acabei por fazer. Portanto, voltando à minha convidada especial, a Renata Bidoni, que está a falar a partir do Brasil. As pessoas que agora se juntaram a nós, estamos a falar sobre comunicação não violenta, que a Renata já disse que é uma forma de estar no mundo, uma forma de estar na vida e que é importante que as pessoas naturalmente possam conhecer um pouco mais sobre isso. Foi desenvolvido por um especialista nos Estados Unidos há muitos anos. Renata, eu gostava também de saber o seguinte, você é muito preocupada, você é formada em comunicação social. Aquilo que nós vemos hoje ser divulgado pela mídia convencional, que a partida deverá ter um outro posicionamento no comprometimento com a educação e a formação dos cidadãos. Ora, você acha que a mídia tem contribuído para as pessoas compreenderem um pouco mais sobre comunicação visual não violenta ou tem passado, não está nem aí para esse tipo de questões? No meu ponto de vista, muito pouca gente já ouviu falar sobre comunicação não violenta. Ainda Eu sou temos uma delas. muita caminhada como humanidade. Porque. Opa! Eu sou uma dessas pessoas. Isso! Então, tu imagina, tu é um jornalista super. Então, tu imagina, tu com o papel que tu ocupa social importante, porque tu sabe, quem está aqui com a gente, que te acompanha, sabe, quem está aqui pelas minhas relações, que está aqui também sabe, porque olhou tudo que eu coloquei a teu respeito. Né? Tu faz um trabalho social incrível, tu está fazendo uma contribuição para a humanidade, deixando um legado, fazendo a diferença, contribuindo, que é uma das necessidades humanas, né, universais, que é poder deixar um legado, uma marca pessoal no mundo, num papel de jornalista com toda a repercussão que tu tem, a penetração que tu tem, e tu não tinha ouvido falar. Então, ainda temos muita caminhada divulgando essa forma de enxergar no mundo. Então, todo o que está me trazendo de visibilidade para a comunicação não violenta ainda é muito pequena, muito restrita. Ainda é um processo de descoberta, porque é uma mudança muito grande na forma de nós enxergarmos as coisas. Porque ao invés de ficar disputando, eu começo a enxergar o que precisa acontecer para a gente ficar bem. O que te incomoda quando eu ajo dessa forma? Então é uma ferramenta muito poderosa de conexão. É uma forma de estar no mundo para gerar pontes. Entendendo que o outro... É como se a gente contatasse, Victor, com a humanidade do outro acima de qualquer coisa. É estar com o outro, entendendo que quando nós temos uma interação, isso vai ter um impacto em todos nós. E muitas vezes a gente vem sendo convidado, né, pela forma como as coisas estão acontecendo, a cada vez olhar mais para nós e não olhar para o coletivo. E a CNV, ela pode fazer uma contribuição muito importante para a gente poder fazer uma transformação em toda essa experiência de vida que nós, como humanidade, estamos tendo nos dias atuais, né? Renata, eu gostava que você fizesse uma pequena analogia, talvez pedir a si que nos falasse de 3 pilares fundamentais para nós percebermos a grandiosidade que é, na verdade, a comunicação não violenta. Eu, aqui, pelas minhas anotações, eu trago 3. E não sei se a ordem hierárquica é a melhor. Tá tudo bem. Observação, percepção, reação. Você não conta nenhuma destas, você valoriza as 3, não aumenta ou aumenta mais algumas. O que é que você nos diz? Tá, deixa eu te colocar assim.
Uhum. Observação é um pilar muito importante. A maneira como eu observo as coisas, e eu vou trazer uma analogia, como tu estás pedindo, que eu acredito que vai contribuir bastante, tá? Deixa eu trazer um exemplo. Esses tempos eu recebi, eu às vezes uso esse exemplo porque eu acho que ele clareia bastante. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma grande amiga minha, Victor. Fazia algumas semanas que nós não nos víamos. E ela me mandou uma mensagem, me disse essa palavra familiar para vocês. E aí, sumida, por onde tu andas? Sumida, desaparecida, Sim, sim. tá? É Ela comum. estava me dizendo que é comum, ótimo. Então ela me mandou uma mensagem. E aí, desaparecida, por onde tu anda? Eu vou trazer aqui duas perspectivas. A perspectiva do mindset, do modelo mental vigente na nossa vida, na nossa comunicação, tá? Correto. Que é o Uhum, mindset do certo ou errado. uhum. Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. E ninguém quer Certo. ocupar o papel do errado. Então, o que Uhum, a gente se faz? A gente se arma de argumentos para tentar ficar no pódio, no lugar de sucesso da pessoa que está correta, tentando derrubar o outro, porque não existe lugar para os dois. gera Então, conflitos. gerando conflitos, disputas, guerra, luta pelo poder, submissão. Ok. Para que eu fique bem, eu preciso o outro tem que se submeter a mim. E é assim que o mundo vem andando. Por isso a gente tem tanta guerra. A gente entende que alguém tem que ganhar e o outro tem que perder. Não dá para dividir o espaço juntos. Não há compartilhamento. Se eu ocupo, tu tem que sair daqui. Então, o que acontece nesse mindset? Eu tenho duas formas de escutar. Forma número um. Eu estou te trazendo uns pilares. Como escutamos, né? Forma número um. Nossa, meu Deus do céu, eu estou devendo mesmo. Eu não estou sendo uma boa amiga. Eu estou errada. Eu começo a culpar a mim mesma. Eu não estou procurando a minha amiga tanto quanto eu deveria. Eu começo a me sentir mal comigo mesma. Eu assumo o lugar do errado. Outra Uhum, forma de escutar: o errado é ele. Então eu começo a dizer, mas que absurdo, que coisa errada isso dela me ligar, me cobrando, me uhum, exigindo. Ela nem pergunta como eu estou e ela já está me exigindo coisas, ela está me criticando, ela está dizendo que eu não sou uma boa amiga. E aí eu uhum, vou gerar ressentimento, eu vou ficar com raiva, porque eu vou achar que não é justo. Então olha só, com o que a gente está lidando? Culpa e raiva. Ou uhum, eu me sinto culpada, ou eu sinto raiva do outro. São emoções que, quando nós não temos consciência, elas se tornam tóxicas e destrutivas. Porque se eu sou culpada de algo, na cultura milenar que nós vivemos, independente de estar em Angola, Portugal, Estados Unidos, Brasil, nós aprendemos que quando alguém faz algo errado, essa pessoa precisa ser punida. uhum, Que a forma de aprender é passando por dor. Se tu faz alguma coisa errada, tu tem que passar dor para te aprender, porque aí tu não vai fazer mais. Esse modelo não funciona. Senão as guerras tinham acabado. Ó, isso vem da época que alguém fazia alguma coisa errada, decapitava e pendurava a cabeça na entrada da cidade medieval, dando um uhum. aviso: olha o que acontece contigo se tu fizer algo errado. Então, mas a gente segue nesse modelo. Então, se eu tenho culpa, eu começo a caminhar para um lugar de entender que eu mereço ser punido, que eu sou uma Uhum. má pessoa, eu sou uma má amiga, então eu não mereço as coisas boas da vida. A gente corre o risco de entrar num processo de boicote. Boicote é uma palavra familiar para ti? Sim, 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 sim. Sim, sim. Tá, obrigada. Então, se eu estou operando na raiva, eu estou achando que aquilo que ela está fazendo comigo não é justo. Então, ela merece ela ser punida, porque ela está errando comigo. E aí eu coloco ela de castigo, eu faço uma penitência. Quer saber de uma coisa? Agora ela vai ficar me esperando. Não vou procurar por ela, porque não é justo que ela me ligue me cobrando. Ela nem pergunta como eu estou. Ela não sabe o que eu estou passando. Esse é um dos pilares, né, do certo e o errado, que não é o da comunicação não violenta, pessoal. Esse é o pilar do mindset que vai nos levando para essa violência, para esses conflitos, para disputas. O que a comunicação não violenta nos traz? Uma outra perspectiva de experimentar a vida. Quando eu começo a escutar esses julgamentos contra mim, eu estou errado, o julgamento contra o outro gera resistência, Rufino, exato. Vai gerar resistência, reatividade. Eu vou acionar dentro de mim uma necessidade de me defender. Esse lugar é um lugar perigoso. Então eu vou começar a ficar armado, preparado para atacar, para Reação. fugir ou para paralisar. Deixa eu me fingir de morta aqui, para ver se ninguém Uhum, me nota, né? uhum, O que acontece nesse movimento? Quando nós temos julgamentos,
eu começo a julgar, essa minha amiga tá sendo errada, ou eu estou errada, eu devia agir com ela de outra maneira. Uhum. Dentro da CNV, nós entendemos que as críticas, os julgamentos que nós formamos sobre o outro ou sobre nós mesmos, eles revelam as nossas necessidades. Então, quando eu tenho essa informação Essa dentro de capa. mim, Sim. obrigada. Quando eu tenho essa informação dentro de mim, eu vou substituir esse julgamento por curiosidade. Uhum. Porque eu quero sair desse lugar, porque o julgamento está tentando classificar. Ela está certa, errada sou eu. Tá? E eu começo a ficar curiosa de um jeito diferente. Ao invés de parar para olhar quem está certo e quem está errado, eu começo a tentar entender o que que aquela reclamação, o que que aquele julgamento do outro informa sobre o outro. Quando ela diz para mim, e aí desaparecida, eu começo a me perguntar: o que será que ela está sentindo que está levando, que a está levando a me julgar desta forma? Desaparecida, isso pode querer dizer para mim que ela está sentindo a minha falta. Uhum. Faz sentido para ti, Victor? Uhum. Faz sentido, sim, estou a entender. E há aqui também uma questão, só para Hum. nós não deixarmos as questões dos nossos amigos. O Reservoir Engineer, penso que é isso, é francês, não sei falar francês tão bem. Olá, boa noite, de Angola. A comunicação não violenta é o mecanismo de defesa usada por muitos professores arrogantes. Gostava de saber como os receptores devem reagir diante desta situação. Antes também, essa é de Angola, um abraço a Jordana Lopes Araújo Santana, que nos acompanha aqui também. Um abraço bem forte à Jordana. A Shirley Bravo, ok? E a todos os amigos que nos estão a acompanhar aqui. A Marinelli, Erineia Gamboa, interpretações do ponto de vista diversos. Muito obrigado, Erineia, do coração. Um beijo bem forte para ti. O Cláudio Draime Lev Dovati. Que nome bonito, difícil de eu não consigo. Depois, a Erineia deixa aqui também um ponto que é: a comunicação escrita é muito traiçoeira devido às diversas interpretações que podem levar. Ok? São aspectos que gostava que você pudesse comentar daqui a pouco. Estou a ver aqui Tá bem. outros. Ana Sofia, um beijo bem grande do coração também. A Eva da Gama está. Isso aqui, bandeira da Namíbia. Um abraço bem forte. Aqui está também. Olha, a Gianni Pat diz: estou aprendendo como resolver uma situação em que estou a passar agora. Obrigado, doutora. Ou seja, já está a ser uma aula para muita gente, não é? Que O alegria. Peca Russo, um abraço bem forte. A Marta, o Martim Faria Mendes, manda um abraço para o Mendes de Santarém. Santarém, um abraço. Gosto muito quando o comboio passa por Santarém. O Mohamed Moser, um irmão, um amigo de Angola, que está lá, é um rapaz do Líbano, penso que é isso, do Líbano. Um abraço bem forte para o Mohamed, muitas saudades, um abraço para todos vocês aí. Eles tinham lá um restaurante bem perto da rádio, então fizemos grandes relações. O Clinoide Princeso é um jornalista ambulante também, um apresentador de televisão, aliás, está aqui connosco, e a Graziella Zantin. Ok, pronto. Querida, a Grazi, tô te vendo aqui, Grazi. Então, Falei com eu ela ainda gostava. hoje pela manhã. Então, agora pode falar relativamente aos pontos que foram aqui deixados, os abraços e as Ok, perguntas e tudo mais. Faz favor. tá bem. Vamos ver. Tempo passando aqui, muita coisa para dar conta. Deixa eu finalizar esse exemplo da minha Está amiga bem. desaparecida para a gente poder enxergar a diferença aqui e aí Sim. exploramos essas contribuições, essas questões que surgiram. Pode ser? Pode sim, senhor. Então, olha Deve só. ser. Eu estou escutando desse jeito, o que está acontecendo comigo? Eu estou querendo me distanciar dessa pessoa. Porque eu não me Uhum. sinto bem diante do que está acontecendo. Ou não me sinto bem comigo, ou não me sinto bem em relação a ela. E isso vai gerando, como já foi trazido aqui por alguém, resistência nessa relação. Desconexão. A nossa ponte está correndo risco de ser desfeita aqui. Quando eu começo, que bom, Victor, que tu já me conhecia. O Victor Gilder aqui. Ele Eu diz fico que eu feliz te em amo. saber. Ai, amado, querido, que coisa boa. O que que acontece quando eu começo a ativar essa curiosidade? De uma outra forma. Ao invés de olhar para certo e errado, eu começo a ativar pelo coração.
Eu Uhum. começo a ativar um olhar para sentimentos e necessidades. Isso passa a ser soberano, mais importante para mim. E aí eu começo a tentar interpretar, porque um dos conceitos, um dos pilares da CNV, Victor, é que toda reclamação, toda agressividade, né, toda queixa, ela expressa uma necessidade não atendida. Então, quando ela me diz, e aí, desaparecida, isso é uma queixa, uma reclamação que ela está fazendo. Ela está querendo algo, algo importante para ela não está acontecendo. Quando eu começo a me perguntar o que será que ela está sentindo, eu começo a Carência, investigar o que a gente chama de carência, vulnerabilidade. carência, que seriam. E aí, carência é uma hipótese que se constrói, mas que também é uma hipótese de julgamento. Ok, Né? Eu ok. julgo que ela é carente a partir da solicitação que ela faz de ter mais tempo comigo. É o que ela pode estar sentindo. Aqui no Brasil a gente tem uma palavra que chama saudades. Estou sentindo falta dessa pessoa, quero estar mais perto dela. Porque se ela está me dizendo que eu estou desaparecida, é porque ela queria ter mais contato comigo. Ela está sentindo falta de me ver mais vezes. E aí eu começo a enxergar a situação por uma outra perspectiva. Por isso que eu digo que é uma forma diferente de estar no mundo. Porque eu paro de olhar uma amiga que me cobra, que me exige, que me critica, e começo a escutar que naquela queixa dela tem vontade de me ver mais, tem vontade de estar mais tempo comigo, tem uma informação de que ela sente a minha falta. E isso vai me levando para um estado de compaixão, que é um desejo de ajudar ao invés de me sentir atacada, me sentindo Uhum. convidada a resistir. Então, não é que a gente vai lá e congele a emoção. Nós mudamos a emoção, porque nós enxergamos a situação por um outro olhar. E Uhum. aí, a minha experiência é outra, porque eu estava querendo fugir daquela pessoa e de repente eu começo a reconstruir essa conexão, eu começo a escutar amor, eu começo a escutar vontade de estar mais perto de mim, eu começo a perceber que ela dá valor para a minha presença na vida dela, e eu começo a me sentir naturalmente mais desejosa, com mais vontade de me conectar mais com essa pessoa. Porque a gente se conecta com a humanidade, com a vulnerabilidade, e não com o julgamento. Muito bem. E isso Então, transforma a experiência. podemos agora Desculpa. olhar para os dois pontos deixados há pouco Sim, tempo, faz favor. sim. Vamos lá. Tomara que eu lembre, Victor. Um deles foi sobre um comentário a respeito de que muitas vezes a comunicação não violenta ela é usada por professores arrogantes. Aí foi isso que eu guardei, Exatamente, né? como reagir perante essa situação? Ali, Tá. Então, será que é com a linguagem do amor, como diz aqui a Mónica Vita, a partir de Angola? com a linguagem do amor. E aí eu vou trazer já uma questão que eu acho bem importante explorar aqui, e eu quero trazer essa questão com todo o amor no coração para quem trouxe essa fala. Um dos conceitos da CNV é que todo julgamento que nós formamos, eles falam das nossas necessidades. Então, por exemplo, Vitor, se eu dissesse para alguém, nossa, como tu é egoísta, esse julgamento, esse pensamento que eu formo sobre o outro, ele está a serviço de me mostrar coisas que são importantes para mim. Então, se eu digo, como tu é egoísta, na verdade, eu estou falando que para mim é muito importante que tu contribuas mais, que tu faça alguma coisa em colaboração comigo, que tu trabalhe em equipe comigo. É disso que eu sinto falta. E eu não aprendi a pedir. Eu preciso da tua ajuda. Eu aprendi a te classificar, porque eu tô aqui. Então eu olho para ti e acho que tu é egoísta porque tu não tá me ajudando. A Uhum. comunicação não violenta nos ensina a pedir do outro o que precisamos e ajudar o outro a pedir para nós o que ele precisa. Caso contrário, a gente fica na reclamação, olhando porque o outro não nos dá para aquilo que não temos, ao invés de olhar para o que precisamos e o que podemos fazer para ter o que precisamos. Então, eu estou fazendo esse exemplo porque quando vem essa fala, professores arrogantes, essa fala, eu escuto essa fala como um pedido também. Há alguma coisa que esses professores fazem que frustra a minha expectativa. E que dentro do meu modelo mental, do meu cérebro, do meu software, do meu programa mental, eu entendo que quando aquele professor fala ou faz alguma coisa, eu classifico como arrogância. Então, o que que significaria, por exemplo, se eu olho para esse professor como arrogante, eu posso parar e olhar para mim. O que que eu preciso nessa relação com esse professor que está me levando Amor. a achar que ele é arrogante? Pode ser amor,
pode ser uma necessidade de ser mais apreciado e encontrar um espaço para poder ser escutado. Talvez me incomode porque essa pessoa fala daquilo como se não existisse outra coisa, com tanta certeza, como se fosse uma verdade única. E isso me incomoda porque eu talvez não ache isso justo e eu entendo que existem outros caminhos para resolver conflitos que não seja da comunicação não violenta. Mas um conceito que a gente tem, que é por isso que nós não nos tornamos tão reativos, é a clareza de que quando os outros fazem julgamentos, atrás desse julgamento existe uma necessidade não atendida. Maravilha. Quando eu julgo alguém, eu também estou falando da minha necessidade, só que ela não está clara para mim. Eu não quero deixar fugir, obrigado, isso está a ser espetacular, estamos a 11 minutos do fim. Aqui a presença da Gisela Borges, uma jornalista profissional da banca angolana. A Gisela está aqui. Vejo a jornalista Magda Buriti também, um abraço bem forte. A todos os amigos que nos acompanham por aqui, um abraço bem forte mesmo. Eu tenho, temos ainda a questão do o comentário que você vai fazer a respeito do ponto de vista da Erinea Gamboa, que a questão, a CNV, a comunicação não violenta, ela é traiçoeira precisamente quando é escrita em função do ponto de vista da outra pessoa. Mas eu em função da resposta que você dá ao amigo Duque, que falou sobre o professor, eu pergunto, afinal, é sempre possível desenvolver a comunicação não violenta onde não há tolerância? Sim. Sim, é sempre possível. Tem um exemplo, Victor, no livro do Marshall, e aí só para finalizar que o Isidro está trazendo, né? Atenção, Ser o professor Marshall, tem que qual ser... é o... Eu tenho, O nós Marshall temos o Rosenberg, Marshall, nós temos o Marshall Marshall da Rosenberg, o comunicação, não é autor. o Marshall McLuhan, né? Não é... Não, é o Rosenberg, o autor de todo Certo. esse processo, esse olhar, essa metodologia, essa abordagem, essa técnica da CNV, né? Que é o seguinte, tem um exemplo no livro dele que ele traz, um exemplo de mediação que ele fez entre uma situação de conflito. E aí ele traz, dos princípios da comunicação não violenta é a escuta empática, que é ouvir Escuta além da empática. reclamação. Ok. Ouvir além da reclamação, ouvir sentimentos e necessidades que podem estar presentes nessa fala, tá? Então ele traz um exemplo de uma situação em que ele estava fazendo uma mediação de um conflito na Palestina, e ele é americano como é. Ele chega para poder negociar a paz e uma das pessoas que está presente começa a destratá-lo, a xingá-lo, a dizer coisas agressivas. Atenção que a negociação de que se refere é um conflito entre Israel e Palestina, que tem um conflito com muitos anos, não é? Muito, muito intenso. E E aí muito ele intenso. traz esse exemplo no início do livro dele, que ele é confrontado por uma pessoa, né? Um dos líderes levanta e diz: quem é tu? Algo assim. Não vou saber citar exatamente o livro, mas algo assim. Quem és tu? Aí, nessa fala, existe uma busca por um confronto, porque é uma fala que vem carregada de agressividade. E a escuta empática, que é um dos recursos principais da comunicação não violenta, que nos tira desse lugar de não é justo ele falar comigo desse jeito, ele não está sendo, né? Eu estou aqui cheio de boa vontade para resolver e estou sendo recebido dessa forma, é uma outra escuta. O que será que essa pessoa está sentindo? É provável, é possível que ele esteja preocupado, é possível que ele esteja com raiva, é possível que ele tenha medo, que isso nunca termine. E aí ele começa a perceber o que será que essa pessoa pode precisar. Talvez ele esteja precisando de paz e de harmonia. E quando ele consegue perceber que atrás dessa fala agressiva existe uma pessoa em sofrimento, tentando usar uma estratégia que é tentar impor medo para poder resolver a sua necessidade, ele começa a perceber que ali existem sentimentos e existem coisas que são valiosas para essa pessoa. E aí ele faz uma intervenção que começa a mudar o rumo da conversa. Ele começa a dizer: eu escuto que tu deves estar muito preocupado com a segurança da tua família, que tu gostaria de garantir que os teus filhos pudessem crescer num ambiente de paz e de segurança, com menos violência. E aí a outra pessoa começa a se sentir conectada, porque ela se sente compreendida. E aí as coisas começam a caminhar para um outro lugar, porque eu não entro naquela coisa de ficar disputando, eu começo a me contatar com a humanidade. E aí a gente entra num lugar,
Victor, que é um lugar comum para todos nós. Todos nós estamos buscando paz e amor. Algumas pessoas de um jeito atrapalhado, porque elas usam a estratégia da violência, entendendo que através da violência elas vão ter aquilo que elas precisam, porque elas não E conhecem então, as suas aproveitando aqui uma necessidades. muleta, aproveitando essa muleta rápida, tem a pergunta do Cláudio Dreamlevedovati, que diz assim: quais termos, frases, ok? Quais são os termos ou frases que se devem evitar para não ter uma conversa não violenta? Para não ter uma conversa violenta, né? Acredito eu. Quais os termos que nós devemos evitar para não ter uma conversa violenta? Ou quais os termos que nós precisamos usar para ter uma conversa não violenta? Bom, Alguns termos importantes são evitar sim. julgamentos, classificar as pessoas, dar rótulos e dizer o que o outro está fazendo. Precisamos dizer o que precisamos. Ao invés de dizer, me deixe em paz, eu preciso dizer, eu preciso, nesse momento, de tranquilidade. Ao invés de dizer, não entra aqui, que é o que o outro está fazendo de errado, eu vou dizer, eu preciso de privacidade nesse momento. Ao invés de dizer, não te mete, não te envolve nisso, eu vou dizer, eu gostaria de ter liberdade de poder resolver essa questão. A gente fala a partir do que precisamos e não a partir de uma fala de acusação em relação ao que o outro faz. Esse pode ser um dos recursos que eu poderia entregar no tempo que nós temos. E a questão da Irineia, há pouco tempo, a Irineia Gamboa, da questão de que muitas vezes aquilo que se escreve, a forma como se escreve, as questões ficam muito traiçoeiras devido às diversas interpretações. Não sei se você se recorda desse ponto. Uhum. Ah, sim, obrigada por me lembrar disso. Nós precisamos dar muita atenção quando nós escrevemos as coisas, porque o tom, o entendimento de quem lê, nem sempre é aquilo que a gente quis dizer. Quem dá o tom do que a gente escreve é quem escuta, quem lê. Então, Uhum. existem alguns cuidados importantes, né? Poder colocar nossa intenção, e aí essa questão toda da estrutura, né? O que eu preciso, o que eu gostaria de te pedir, por que que isso é importante para mim. Assumir responsabilidade por aquilo que eu preciso pode contribuir bastante para essa experiência. Para que quando a gente escreva, a gente diga, quando eu estou te escrevendo isso, meu objetivo é tal. Porque caso contrário, o outro vai escutar de acordo com aquilo que for o que estiver passando na vida dele naquele momento. O Com significado, certeza. quem dá é quem lê, né? Então a gente precisa garantir que o significado que nós queremos dar seja expressado quando nós escrevemos. E a minha sugestão é procura falar o máximo possível. Até quando tu for mandar um texto por WhatsApp, por exemplo, porque quando a gente fala, mesmo que às vezes a experiência do áudio seja um pouco mais difícil, porque às vezes a gente não tem a privacidade para escutar, nós conseguimos colocar o tom da nossa voz. E o tom da nossa voz Uhum. também ajuda bastante na interpretação do outro. Com toda certeza. Olha, nós estamos a 4 minutos do final desta maravilhosa conversa. Vou aproveitar uma vez mais a Hum. ocasião para agradecer-te profundamente por esta aula bastante pedagógica, com muita pedagogia e crescimento, tal como dissemos no princípio. É daquelas conversas em que nós não vamos trazer polémica, antes, pelo contrário, vamos agregar valor e quem aqui se manteve, com toda a certeza, cresceu bastante. Eu gostava de aproveitar a ocasião para relembrar aos meus seguidores, aos meus amigos, aos fãs e tudo mais, que no dia 19 eu vou fazer um curso de oratória, Aprenda a Falar ao Público, será no dia 19, das 20 às 22 horas, na plataforma Zoom, ok? E, portanto, as inscrições estão a ser feitas através deste número de telefone que aí está. Com toda a certeza, não é possível fazer um evento sem contarmos com alguns apoios. Assim, eu aproveito para agradecer quem me apoia, a La Paparrucha, um restaurante aqui em Lisboa, a Isabel Lopes Cabeleireiro, se quer tratar do seu cabelo, tem a Isabel Lopes Cabeleireiro aqui nas Laranjeiras, em Lisboa. Em Angola, recebemos o apoio da Saudabel. Muito obrigado, Saudabel. Está comigo há mais de 8 anos, portanto, aí na Avenida 21 de Janeiro. Muito obrigado mesmo. Ora, quem me apoia também nessas, quem apoia o Vitor Hugo, apoia a Rádio Vitor, é também a Pumangol, combustível de qualidade a toda hora e em toda Angola, ok? Lubrificantes. Pumangol, muito obrigado por se juntar ao Vitor Hugo Mendes. Quero mandar um beijo do tamanho do coração à Gina, do restaurante Gingolé, na zona de Odivelas, aqui em Portugal. Também apoia o Vitor Hugo Mendes nesta formação. E, claro, a English Academy of Cape Town,
é uma escola de inglês onde o meu filho, de 12 anos, está a aprender inglês via Zoom há mais de um mês e está a ser, de facto, muito, muito, muito interessante. Então, aí está o curso de inglês com Vítor Hugo Mendes. Curso de inglês nada. Curso de Ah. oratória. Vai terminar. Ok. Bom, vamos terminar, Renata, perguntando o seguinte. De tudo que nós dissemos, de tudo que se falou sobre a comunicação não violenta, podemos entender que é resultado de paciência e bom senso. O que mais podemos acrescentar? Podemos acrescentar que é resultado de autorresponsabilidade, de uma consciência de saber que podemos contribuir para a experiência que vamos ter e a experiência que vamos gerar no outro. Alguém colocou aqui, me desculpa não ter gravado o nome, surgiram outros comentários depois, que comentário eu poderia fazer sobre reação gera reação? Sim, nós temos uma possibilidade. Toda vez que nós agimos, nós vamos gerar uma reação no outro. Então, nós precisamos ter mais consciência, agir de forma mais consciente sobre como podemos contribuir para ter um resultado mais próximo, né? Ou nos distanciar do resultado que desejamos, que é poder ter uma experiência de vida onde nós estejamos todos mais preenchidos com necessidades de amor, de apreciação, de contribuição, de realmente ter uma experiência de vida mais feliz. Então, Olha, acrescentaria a autorresponsabilidade. tem aqui a pergunta que eu achei muito interessante do Big Benz. Como ser carinhoso com uma mulher e evitar sempre intrigas? Bom, não sei, esse senhor deve ter fogo em casa todos os dias. Há um minuto de terminar, dá para fazer uma live só sobre isso, né, Victor? Ok. Pronto, olha. Querido. Muito Como a gente. obrigada, Renata. Mas Obrigada, obrigada a você. pode responder a pergunta dele, faz favor. Como ser carinhoso e evitar problemas em casa, como a mulher está sempre... Demonstrando interesse sobre como tu estás te sentindo, meu amor. O que importa para ti, o que precisaria acontecer agora para te ficar bem, algo que tu gostaria de me pedir, como quando eu faço isso, né? Isso impacta na tua vida e poder oferecer isso para o outro também. Ter essas conversas, amor, quando tu faz isso, eu me sinto dessa forma, porque para mim tal coisa é muito importante. Então eu gostaria de te pedir XYZ. A gente criar esse espaço de compartilhar nossa vulnerabilidade, compartilhar como nos sentimos e o que precisamos, e realmente dentro do coração ter o interesse de saber o que está acontecendo dentro da vida do outro para que possamos pensar juntos de que forma podemos encontrar soluções para aquilo que pode contribuir para a nossa ponte, para a nossa conexão se ficar mais firme. E Victor, Muito muitíssimo obrigado. obrigada. Estou muito feliz com o teu convite, muito feliz com a oportunidade de te Foi conhecer. um Indo a prazer. Portugal, vou te procurar para ver se nós nos encontramos pessoalmente. Agradecer a Fábio e a Silvia que estão aqui conosco, que geraram essa oportunidade de nós estarmos aqui, e a todos que estão conosco, dedicando um tempo, né, para nos escutarem e refletirem a respeito desse tema. Muito Tenho que obrigada, mandar meu um abraço bem forte para Érica Fadila. Nunca mais estive com a minha amiga. Tenho que mandar um beijo para ela especial. Está aqui não sei se ainda está aqui em Portugal, mas vou ver se mando uma mensagem para a Érica. Érica, beijinho bem grande, uma brasileira também. Que Mandar legal. um beijo para o Boi Délcio. Fiquem todos muito bem, foi um prazer enorme. Eu amei conversar consigo sobre este tema super interessante. Quem sabe um outro dia poderemos voltar a abordar o mesmo ou um outro tema que se mostre interessante e pertinente para nós abordarmos aqui, com essa perspectiva muito pedagógica, muito altruísta, muito de crescimento pessoal, de agregar valor aos meus seguidores. Eu gosto dos meus seguidores, portanto, aos meus seguidores tem que dar conteúdo, não basta beleza. Um abraço bem forte, estamos juntos. Obrigada, meu querido. Obrigada a todos, gente. Beijo. Beijo, Fabiana Paula, do coração. Estamos juntos, obrigado.